Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Até pessoas que nem professam a Cristo como Salvador conhecem a história de Davi e Golias. E dentro do tema qual o Espírito Santo colocou este mês no nosso coração, o livro do profeta Isaías, em especial o versículo 13 do capítulo 43, agindo Deus, quem o pode impedir? Versículo 41 diz assim: o filisteu ia andando e aproximando-se de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. A minha tradução é diferente dos irmãos, tá bom? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim como pau? Em nome dos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carnes às aves do céu e às bestas do campo. Então respondeu Davi: tu vens a mim com uma espada, com lança, com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome de Jeová dos exércitos, do Deus das tropas de Israel, as quais tens desafiado. Hoje mesmo Jeová te entregará nas minhas mãos, matar-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Darei hoje as aves do céu e as feras do campo, os cadáveres do arraial dos filisteus, e toda esta terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que Jeová salva, não pela espada e nem lança, porque de Jeová é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Quantos pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, volto a dizer, esse texto bíblico é bem conhecido, e aquilo que eu vou estar com os irmãos meditando é algo de uma maneira simples, mas didática e direta. Nós vemos a menção de Davi pela primeira vez no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 17, quando diz que quando Boaz casou-se com Ruth e a conheceu, ela gerou um filho que deu o nome de Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé pai do rei Davi. No capítulo 16, nós vemos Deus ordenando que Samuel, que era profeta, era juiz e era sacerdote, fosse então até Efrata, a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. Porquanto, infelizmente, Saul, ele se desviou do propósito de Deus, e em certo momento Deus usa Samuel dizendo: porquanto tu não obedecestes a voz do Senhor Deus já tem escolhido para si um homem segundo o seu coração. E nós vemos então, meus amados irmãos, que Israel sai em batalha contra os filisteus. O capítulo 17 vai nos dizer que eles se ajuntaram e vieram até Socor, que pertencia à região de Judá, e acamparam-se em Socor e Azeca. E diz a Bíblia Sagrada que de um lado estava o exército filisteu, do outro lado estava o exército de Israel, e os dois eram separados por um vale chamado Vale de Elar.
E meus amados irmãos, então diz a Bíblia Sagrada que os filisteus então se colocaram em posição de batalha, Israel também, e saiu, no versículo de número 8, de número 7, número 8, do capítulo 17, vai dizer-nos que saiu do meio do exército filisteu um homem. Na minha tradução vai estar escrito que este homem tinha a altura de 6 cúbitos e 1 palmo, que, transformando para a nossa metragem, ele tinha quase 3 metros de altura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele se coloca no vale, Israel, quando vê aquele gigante armado e gritando lá do vale, dizendo: olha, não vamos os 2 exércitos sair em batalha, envia-me um homem do meio de vocês, para que venha lutar contra mim. Se esse homem prevalecer contra mim, toda a nação dos filisteus irão servir a Israel. Mas se eu derrotar este homem, todo Israel irá servir aos filisteus. Meus queridos, eu aprendo a primeira coisa aqui, que nós temos gigantes para enfrentarmos, que são as lutas. Golias, este gigante, ele simboliza as adversidades, as lutas a qual nós enfrentamos, que aos nossos olhos muitas vezes é uma luta muito grande, uma luta que vai além das nossas possibilidades. A Bíblia Sagrada vai nos contar que durante 40 dias, Golias, de manhã e à tarde, ele ia diante do exército de Israel e pedia que Israel mandasse um homem para que pudesse enfrentar. Quando eu estava meditando nisso, eu entendi que muitas vezes, muitos de nós temos lutas que podem durar semanas, meses, a qual diariamente este problema, este desafio, esta dificuldade se apresenta diante de nós. Eu, meditando nessa palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, 40 dias. Eu entendo que talvez Israel nem conseguia dormir direito, aquela voz ressoando em suas cabeças. Quando nós lemos no capítulo 17, nós vemos que quando Golias saía, o povo ou o exército de Israel, alguns se jogavam dentro de um buraco, outros se escondiam dentro de caverna, com medo do gigante Golias. E nós vemos então, meus amados irmãos, que Deus vai usar agora um jovem, mancebo, um jovem que teve as experiências dele com Deus, aonde ninguém viu as suas batalhas. E diz a Bíblia Sagrada que Jessé, já com a idade avançada, teve 3 de seus filhos ali naquele campo de batalha. Ele chama Davi, que é o mais novo, e diz para ele: Davi, vai até ao campo de batalha e veja como está a batalha e veja como estão os teus irmãos. E prontamente Davi, que tomava conta das ovelhas de seu pai, coloca alguém para tomar conta das ovelhas e obedece seu pai e vai até o campo para ali então levar, diz a Bíblia Sagrada, queijo, leite, pão. E nós vemos então que quando ele chega ali, ele chega no exato momento em que Golias se apresenta novamente para inquirir do povo de Israel alguém para lutar com ele. Sabe o que me chama a atenção, meus amados irmãos? Desde a primeira menção do nome de Davi, que eu encontro na Bíblia Sagrada, até a este ponto aqui, no momento em que Samuel foi até a casa de Davi, e quando todos os irmãos de Davi passaram e o Espírito Santo, Deus falou a Samuel dizendo: não é nenhum, não é esse, não é esse, não é esse, não é nenhum desses. Ele vira para Jessé e pergunta: acabaram-se os teus filhos? Acabaram os mancebos? E Jessé falou: não existe ainda um, só que está no campo. E Samuel diz o seguinte: olha, não vamos assentar para comer enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, o Espírito de Deus fala a Samuel: é este aí
que eu tenho escolhido para ser rei sobre o meu povo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel vai pegar o chifre com azeite e vai ungir Samuel no meio da sua família, como ungido do Senhor, como rei sobre Israel. Mas até este momento aqui, você não vê Davi falando alguma coisa. Você não vê que Davi abrir a sua boca. E quando ele ouve o filisteu afrontando o povo de Israel, ele faz duas perguntas. Ele vai dizer o seguinte: quem é este incircunciso filisteu para afrontar ao Deus Altíssimo? E o que se fará ao homem que o enfrentar? São essas duas perguntas que Davi vai fazer. Entenda bem, meus amados irmãos, que quando nós temos uma batalha para enfrentar, como a batalha que Davi enfrentou, não foi somente ele. Entenda bem isso. Não foi somente ele que foi beneficiado, mas toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. Aquela afronta de Golias, não somente para com o povo de Israel, mas era para contra o próprio Deus que Israel servia. Porquanto os filisteus criam nos seus deuses e entendiam nos seus deuses, e ia dar vitória sobre o povo israelita e contra o Deus de Israel. E nós vemos então, meus amados irmãos, que Davi se prontificou, que Davi se colocou à disposição para lutar contra Golias naquela batalha. Ele diz a Bíblia Sagrada que era um jovem, na minha tradução, a qual nós lemos aqui, nós vemos que a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era ruivo, que ele era um jovem de gentil aspecto, ou seja, ele não era uma pessoa musculosa, encorpada, um homem que você olhava assim e dizia: que guerreiro. Não, era um moço de uma estatura que não metia medo em ninguém. Mas, meus queridos, ele estava disposto a se colocar, a guerrear contra Golias, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? Que quando ele pergunta, nós vemos que os soldados vão responder para Davi dizendo o seguinte: olha, o rei disse o seguinte: o homem que se dispuser a batalhar contra este gigante, a sua família será isenta de pagar imposto. Este homem será honrado demais, se tornará genro do rei, porque vai casar com a filha do rei. E ali então, meus amados irmãos, quando ele abre, o irmão de Davi, ouve Davi conversando com os soldados israelitas, ele fica furioso. Diz no versículo 28, ele abre, seu irmão mais velho ouviu quando falava com os homens, e acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que tu vieste aqui? Cadê aquelas poucas ovelhas que tu cuida? E sabe o que me chama a atenção, meus queridos? É que Davi sabia qual a batalha que ele deveria batalhar. Entenda bem isso. Eu estava meditando e o Espírito Santo falando ao meu coração. Davi sabia qual batalhas ele deveria batalhar. Muitas vezes confrontos se colocam diante de nós. Eu já aprendi, irmãos, da maneira mais doída. Muitas vezes nós entramos em confrontos desnecessários, que são confrontos para simplesmente minar as nossas forças, simplesmente para nos tirar da direção que Deus tem para as nossas vidas, tirar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando o irmão de Davi se coloca contra ele, ele simplesmente sai.
ele não vai batalhar contra o irmão dele. Quando, após o sucesso de Davi, dado por Deus contra este gigante Golias, ele fica conhecido não somente na terra de Israel, mas como também nos termos dos filisteus. E ali então, por causa de um trecho de uma música, irmãos, um dos grandes inimigos na vida das pessoas, que tem desgraçado tantas pessoas, se chama ciúme e inveja. Por conta do ciúme e da inveja, a qual tomou conta do coração de Saul, fez ele tomar atitudes que levou ele ao suicídio. Mas tudo começou com o ciúme e com a inveja. E nós vemos, meus amados irmãos, que quando Saul perseguiu, hoje a nossa irmã Maricela leu um salmo, e este salmo relata, ou foi escrito, quando Davi estava fugindo de Saul e estava na caverna de Adulão. E ele escreve este salmo naquele momento a qual ele estava afligido, naquele momento a qual ele estava sozinho, não poderia estar na casa do seu pai, não poderia estar com sua família. E diz a Bíblia Sagrada que com eles estavam pessoas endividadas, pessoas doentes, pessoas com dificuldades. Esse que estava com Davi na caverna de Adulão, e o Espírito do Senhor dá aquele salmo lindo qual foi lido nesta manhã. E nós vemos então, meus amados irmãos, que Davi também resolve não batalhar contra Saul. Davi, ele resolve não ir à guerra contra Saul, mesmo que por 2 vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não o faz, porque ele entende quem era Saul, e ele entende também quem ele era. Deixa eu abrir aspas aqui, meus queridos. 3 coisas nós, como cristãos, devemos ter com clareza em nossa mente: quem somos, quem servimos e para onde vamos. Quando nós entendemos isso e vemos isso com clareza na nossa mente: quem sou eu? Eu sou um salvo em Cristo Jesus. Quem eu sirvo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para onde eu vou? Para o céu. Diante, meus amados irmãos, dessa clareza na minha mente, dessa certeza e dessa convicção do meu coração, não é qualquer coisa que vai me tirar do objetivo. Entenda bem, vemos que Davi, ele enfrentou 2 batalhas sozinho. Um jovem tomando conta das ovelhas de seu pai, e ele então corre até Saul e diz a Saul: olha, não se desespere. Acho muito interessante. Se você ler o texto bíblico, Davi vai chegar animado diante de Saul, vai dizer: eu tenho a solução. Entenda que a Bíblia Sagrada vai dizer que todo o povo de Israel, não é só o povo, o rei de Israel estava amargurado, estava com medo, não sabia o que se fazer. 40 dias, 80 vezes, de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, lá estava o gigante. E quando você lê o texto, você vai ver que ele vai começar afrontando o povo de Israel lá embaixo no vale. Mas no dia que Davi chega lá, ele já está dentro do arraial de Israel. Ele diz a Bíblia: e subindo o filisteu. Ou seja, ele desce a montanha, atravessa o vale, sobe a montanha, vai lá no meio do arraial de Israel. Dentro do arraial de Israel, ele estava tão convicto que não tinha ninguém, que ele não tinha medo de entrar sozinho no arraial onde existia milhares de homens. Quando nós paramos, ficamos passivos e não usamos as armas espirituais que Deus tem nos dado para guerrear no mundo espiritual contra o inimigo das nossas almas, ele vai ganhando terreno. Mas quando nós nos colocamos na posição que Deus quer que eu e você, como igreja, aleluia, entenda isso, eu glorifiquei a Deus quando Davi disse: olha, a guerra, sabe quem é o dono da guerra? Sabe quem é que vence qualquer guerra? É Deus. O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, ele vence a guerra sem espada e sem lança.
porque Ele é o Senhor da guerra. Verdade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não há nada que possa impedir o agir do nosso Deus. É, grande Deus. Sabe que uma coisa linda que eu amo em Deus é que Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. Não há nada que Deus não possa fazer, mas Deus me convida, Deus convida você a participar com Ele, ter comunhão com Ele, para que Ele possa realizar aquilo que você precisa, que a sua família precisa, que a sua cidade necessita, aleluia, através da comunhão com Ele. Então, meus queridos, quando nós entendemos quem eu sou, quem é que eu sirvo e para onde eu vou, as coisas ficam mais claras. Eu saberei quais são as batalhas que eu devo enfrentar e qual eu não preciso enfrentar. Eu saberei como me posicionar, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo e eu sei para onde eu vou. Amém. Aleluia. E nós vemos então que Davi chega animado, e o rei Saul olha para ele e diz assim: olha, você é novinho, este homem que está aí, ele é guerreiro desde muitos anos, você não pode enfrentá-lo, você não tem capacidade, você não tem condição, você não tem como vencer este guerreiro. E aí, aleluia, louvado seja Deus, Davi fala assim: velho, olha, o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu sirvo. O Deus a qual eu sirvo me deu vitória. Estava eu no campo tomando conta das ovelhas de meu pai, e veio um leão, e eu peguei ele pela barba e rasguei ele no meio com minhas mãos. Veio um urso, e eu tirei da boca dele a ovelha e o matei. Quem é este homem diante do que eu já enfrentei? Da mesma maneira que Deus me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, eu terei vitória sobre este grande Golias, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo e eu sei para onde eu vou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus queridos e amados irmãos, que então Saul, olhando para ele, disse: então usa a minha armadura. Para não desfazer do rei, ele até colocou a armadura, mas eu meditando, li, duas coisas o Espírito Santo falou no meu coração. Primeiro, havia, porquanto Saul já estava desviado, havia uma má intenção, porque a armadura naquele tempo era feita por medida, e a armadura do rei todo mundo conhecia, todo mundo sabia. E se Davi descesse para o campo de batalha com a armadura de Saul, os soldados diziam: olha, o rei desceu, Saul está lá embaixo, Saul vai enfrentar o gigante. Diga, suricando para baixo. E a segunda coisa é que Saul ofereceu as armas dele, mas qual foi as armas que Davi tinha quando ele enfrentou o leão e enfrentou o urso? Ele tinha um cajado, ele tinha uma funda e ele tinha pedra. Use aquilo que Deus tem dado para você. Aleluia. A arma que Deus tem te dado é espiritual. Deus deu a você. Use aquilo que Deus tem te dado. Eu estava meditando e o Espírito Santo começou a me lembrar das minhas batalhas espirituais. Algumas delas eu enfrentei ao lado da minha mãe, com a minha mãe me ajudando, e tive vitória. Chorava para minha mãe, chorava diante da minha mãe, e a minha mãe me aconselhava, e minha mãe orava comigo.
Depois, longe da minha casa, sozinho, antes de me casar, eu tive batalhas, sem parente perto, sem mãe do lado, sem pessoas que eu conhecia, porque estava em cidade longe, não na minha cidade natal, mas ali venci essas batalhas, usando as armas a qual Deus tinha me dado. E eu tenho enfrentado até hoje batalhas, não é porque eu não pastor, é porque pastor não tem problema, porque pastor é super-homem, não. Humanamente falando, eu sou igual a você, como chamado a uma carga sobre meus ombros maior do que a sobre vós. Mas o Senhor Deus tem me dado graça e muitas batalhas. O Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado na minha vida. Eu reconheço que Deus é Deus, que Deus é grande, que Deus é poderoso. Não há que não possa Ele agir ou fazer. E ali então Davi, não consigo andar com suas armas, Saul. E ele desceu, foi com o cajado dele na mão. Aleluia. Sabe que é coisa linda, irmãos? É que o que não serve a Deus, o que ele chamou de um pedaço de pau, era uma arma que Deus tinha colocado na mão de Davi, aleluia, para enfrentar os inimigos que vinham contra as ovelhas que ele cuidava. E ele então pegou ali aquelas pedras de ribeiro. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, por que pedra de ribeiro? Os irmãos ou as irmãs que já foram em Igarapé, aqui em São Paulo vocês chamam de córregos, e já pegaram aquelas pedrinhas dos córregos. Tem um aqui, né, em Flórida. Qual é aquela? Nem me lembro mais, porque eu sei que é um negócio de pedra assim que vai descendo. E você vai pegar aquelas pedras de ribeiro, você vai ver primeiro que ele é liso. Sabe o que é mais interessante, irmão? Que pedra de ribeiro, pastor Roberto, tem uma pontinha nele. Se você nunca prestou atenção, vá lá, pega um que você vai ver. Todas as pedras de ribeiro, meus amados, parece que ela é esculpida pela água, que tem uma parte que ela é afinalada, tem uma ponta. Aleluia. E Deus levou ele a pegar a pedra de ribeiro. E eu falei, meu Deus do céu, olha aí, uma ponta 50 na mão na mão de Davi. Davi, meus amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada, nesse texto a qual nós vimos, que ele então se apresenta diante do gigante com 5 pedrinhas. Entenda bem que não só tinha Golias tinha mais 4 irmãos, gigantes também. Davi, meus amados irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ele sabia que Deus ia dar vitória sobre Golias, mas se outros irmãos dele viessem, ele estava com as ferramentas do lado, ele estava armado, pronto para a batalha. E ele cria que da mesma maneira que Deus ia dar vitória para ele contra Golias, Deus também poderia dar vitória para ele contra os irmãos de Golias. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele chega ali, aleluia, quando ele chega ali, Golias começa a escarnecer, a afrontar. Irmãos, no capítulo 17, Davi vai ouvir, pelo que eu contei aqui, 4 vozes. E outra, ele não vai ouvir a voz de Deus. Você pode ler o capítulo 17 inteiro. Deus não vai falar com Davi. Ele vai ouvir a voz do medo. Todo o exército dizendo: olha esse gigante, quem é que pode contra ele? Não há nenhum homem neste exército que pode enfrentar. A voz do medo. Quantas vezes diante de uma dificuldade vai chegar pessoas para tentar colocar medo no seu coração? Só que entrou aqui e saiu lá.
A segunda voz é do irmão dele, uma voz de desdém. Quem é você? Quem você pensa que é? Mas também ele não ouviu. A terceira voz foi de uma autoridade, o rei sobre Israel, Saul, aonde é uma voz de desânimo. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade para isso acontecer através da sua vida. E a quarta voz é do próprio Golias dizendo: olha, hoje eu vou pegar a tua carne, vou arrancar a tua cabeça e dar a tuas carnes, as aves do céu e as bestas do campo. Aleluia. E ele não vai ouvir Deus falando para ele, dizendo: vai, meu filho, que eu estou contigo, eu estou à tua frente. Repita comigo assim, ó: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sirvo. E eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Ele tinha convicção. Aleluia. Eu vou repetir novamente. Ele tinha convicção. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele servia. É tanto que quando Golias afronta, ele diz assim: olha, você vem com lança, você vem com espada, você vem com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A minha luta, aleluia, que eu sou apenas um instrumento, mas a tua luta é contra Deus. É contra Deus que você vai lutar. Irmão, este rapaz foi tão corajoso que, se você ler o texto, foi ele que foi para cima. Ele falou, já pegou a funda e já saiu correndo. Já saiu correndo contra o gigante. Ele nem esperou. Golias, tem aí, né? Livros com desenhos, né? Vemos aí algumas coisas mostrando esta luta, e mostra Golias. Irmão, Golias não atacou primeiro. Não foi Golias que atacou primeiro, não. Aleluia. Volto a dizer, Davi sabia em que batalha ele deveria entrar. Ele teve o discernimento: não, esse aqui não é meu inimigo, esse aqui também não é meu inimigo, mas esse aqui é meu inimigo e é inimigo de Deus. Contra ele eu vou lutar. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que ele correu, pegou a sua funda, tirou. Aleluia. Até que ele correu, né? Tirou. Aleluia, que as crianças cantam. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos revela como aquele homem gigante estava com aquele uniforme de guerra. Não tinha nenhum lugar a não ser uma pequena brecha na fronte entre os dois olhos. Aleluia. Meus amados, a fé de Davi era tão grande que ele olhou para o gigante e jogou a pedra. Mas quem levou a pedra foi Deus. Aleluia. Porque, meus queridos, quem aqui dos homens, né, que já usou baladeira, vai saber o que eu estou falando. Vai colocar aquelas latinhas em cima lá da cerca, pega a baladeira ou estilingue, né? Usando baladeira, que era na minha terra. O pessoal usa como estilingue. Pega o estilingue, mira na lata, jogou a pedra. A lata vai para frente ou vai para trás? Para trás. Vai para trás. Irmão, a pedra bateu na cabeça, na testa de Golias. E Golias não foi para trás, caiu para frente. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem estava batalhando era Deus. Deus derruba Golias. E diz a Bíblia Sagrada que Davi subiu em cima de Golias, pegou a sua espada e cortou a cabeça de Golias. E diz a Bíblia Sagrada, e Deus deu grande vitória a Israel. Ficamos de
pé. Então, meus amados irmãos, nesta noite, este mesmo Deus que agiu na vida de Davi, Ele está aqui conosco nesta noite. Amém, Jesus. E Ele tem poder para agir na sua vida, diante da adversidade, da dificuldade que você está enfrentando, que você enfrenta. E eu quero orar por você aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus, o mesmo Deus que agiu na vida do avô cristão, tirando ele daquele hospital. E eu creio que Deus completará a obra daquela vida ali. Aleluia, esse Deus está aqui nesta noite. E esse Deus é poderoso para agir na sua vida, para te dar um livramento, aleluia, para curar você, seja qual for a enfermidade, para abrir a porta que você precisa. Esse é o Deus ao qual nós servimos. E se você quer receber oração, uma atitude não é por conta do pastor Lúcio, mas pelo poder da palavra, eu convido você à minha frente, que eu quero orar por você e por você nesta noite. Aleluia. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Estou lembrando aqui agora de uma das minhas batalhas, é bem rápido. Eu já contei, só vou lembrar aos irmãos. Na segunda empresa que eu trabalhei, um funcionário roubou essa empresa. E acabamos descobrindo. E ele era um jovem que tinha se desviado da casa do Senhor. Seus pais estavam na igreja. E ele estava com algumas amizades de pessoas que faziam mal. E ele conhecia a minha rotina. E ele sabia que na parte da manhã eu ia numa padaria num bairro chamado Novo Mundo, que tem lá em Limeira. Era solteiro ainda. E eu ia comprar o pão de manhã e vinha para a firma para trabalhar. E, meus amados irmãos, e de manhã cedo, depois ele contou para mim, isso foi da própria boca dele que ele contou isso para mim. Ele reunia com 3, 4 colegas deles e fazia tocar lá aqui no bicho, esperando chegar na padaria de manhã cedo para me dar uma sova. Mas quando eles iam, eu não ia. E quando eu ia, eles não iam. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Ele falou: eu sei que você orava muito, por isso que Deus te guardou, porque a minha vontade era te dar uma sova, mas toda vez que eu ia lá, você não ia, e no dia que você ia, eu não estava lá, porque meu colega falou: mas eu ia ontem aí. Todos estão entendendo isso aqui nesta noite? Amém. Glória a Deus. É esse Deus que eu estou pregando aqui nesta noite. É esse Deus que eu sirvo. Aleluia. É este Deus que é o Senhor da igreja. Um Deus que tem poder. Um Deus que conhece todas as coisas. E não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa realizar. Aleluia. Ele tem poder para entrar com providência na sua vida. Assim como Ele deu vitória a Davi. Aleluia. Ele está pronto para dar vitória para ti. Diante do Golias que se coloca diante de ti, irá cair por terra nesta noite, e o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, mais uma vez te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo e excelso nome. Aqui estamos, Senhor, diante da tua santa e gloriosa presença. Te louvamos, ó Deus, por esta palavra, a qual tu tem ministrado aos nossos corações. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja. Oh, darababri, passo e peperei na chave, para lá. Rimei, curiba, na suri, de que
tuas boas mãos sobre a vida dos teus servos, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, diante dessa adversidade, diante, Senhor, das lutas, diante das dificuldades, Senhor, vai dando vitória ao teu povo, vai dando vitória, meu Deus, à tua igreja. Ramande migo suíte, regra suíte, renegassi, remaina machuite, renegra mandana suíte, rabalai. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Senhor, a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus servos, que é questão diante de ti, Senhor, e creio, Deus, na tua providência, creio no milagre sobre as suas vidas. Ramar que suica, rada chai, criada na base, rico, rico, suica, de que Deus abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, meu Deus, o teu povo, confirma o poder da palavra que foi ministrada nesta noite sobre a vida dos teus servos, meu Pai, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos hoje e sempre, e todos digam: